Bom dia, amigo. Estamos juntos aqui para começar mais uma semana, última semana do ano de 2010. Estamos aí certamente gratos ao Senhor pelas bênçãos derramadas ao longo de cada dia, de cada mês deste ano. Estamos aí nas expectativas quanto ao novo ano que se aproxima. E neste final de semana, especialmente, estivemos celebrando o Natal, o nascimento do Senhor Jesus. Por isso, durante a semana passada, o tema de nossas reflexões aqui no programa Logo de Manhã foi o Natal. E agora retornaremos à nossa ênfase no livro dos Provérbios. Estamos caminhando para o final dos Provérbios e vamos continuar meditando a respeito deste livro nessa última semana e nos primeiros dias ainda do mês de janeiro. Quero aqui transmitir aquele abraço especial para os que completam mais um ano de vida nesta segunda-feira. Que Deus abençoe grandemente o seu viver. E vamos então voltar a nossa atenção para a palavra de Deus. Provérbios 29, 18 diz o seguinte: onde não há profecia, o povo se corrompe, mas quem obedece à lei é bem-aventurado. O texto dos Provérbios, nesse caso, traz duas advertências que podem ser percebidas. A primeira tem a ver com a preocupação quanto à importância da profecia. E aqui, naturalmente, o texto quer se referir à profecia genuína, à profecia verdadeira. Nunca é demais lembrar que profecia no Antigo Testamento não é necessariamente sinônimo de previsão. Acostumamos a entender que profecia é sinônimo de vidência. Não, embora muitas vezes as profecias na Bíblia apresentassem fatos que ainda iriam acontecer. A ideia essencial de profecia é a ideia de alguém que fala em nome de outrem. Mais precisamente, os profetas eram porta-vozes de Deus. Eram pessoas que falavam em nome de Deus, eram pessoas que transmitiam a palavra de Deus. Por isso, o uso repetitivo da expressão, assim diz o Senhor. O profeta precisava transmitir o assim diz o Senhor, aquilo que Deus dizia. Portanto, quando no livro dos Provérbios a palavra profecia aparece, ela se refere à mensagem de Deus, à palavra de Deus, à verdade. Então, a primeira preocupação clara nesse texto é quanto à verdadeira profecia. E aqui convém lembrar que, ao longo de toda a história da humanidade, um dos grandes problemas, uma das grandes ameaças à vida das pessoas sempre foi a falsa profecia. Aqueles que falavam em nome de Deus, sem, no entanto, transmitir a sua mensagem, a sua palavra. Pessoas que transmitiam falsas mensagens, falsas declarações. Sempre houve falsos profetas. Inclusive, quando a Bíblia faz referência aos últimos dias, menciona que as falsas profecias continuariam presentes. Os falsos profetas se multiplicariam nos últimos tempos. E, infelizmente, nós temos que admitir que estamos rodeados de pessoas que se desviam da palavra de Deus para transmitir suas próprias mensagens, suas próprias palavras. Pessoas que se desviam do assim diz o Senhor e passam a transmitir o que elas pensam, o que elas acham. E aí proliferam religiões diferentes, propostas diferentes de vida, ideias e conceitos diferentes, inclusive a respeito de Deus ou a respeito das Escrituras, quando na verdade a palavra de Deus está revelada. A palavra de Deus já está apresentada. Aquele que é fiel ao assim diz o Senhor, aquele que é fiel ao Deus que o comissionou, o verdadeiro profeta vai buscar na palavra de Deus a fonte de sua mensagem. Por isso, tudo quanto você ouve, onde quer que você esteja, principalmente aquilo que é transmitido como se fosse palavra divina, como se fosse profecia divina, precisa ser verificado à luz da Bíblia Sagrada. Precisa ser verificado à luz do que a Bíblia ensina, do que a Bíblia declara. É na profecia verdadeira que há segurança. E aí a segunda preocupação presente no texto é justamente esta, a preocupação com os prejuízos daqueles que desconhecem a verdadeira profecia, a verdadeira mensagem, aqueles que desconhecem a verdade de Deus.
E o que nós descobrimos, não precisamos fazer muito esforço para isso, é que as pessoas que se distanciam da Bíblia Sagrada experimentam em sua vida destruição, experimentam em sua vida prejuízos e fracassos. O pecado começa a tomar lugar na vida daqueles que se distanciam da Bíblia Sagrada. Os relacionamentos vão sendo minados e destruídos. Os projetos se frustram, os planos caem e, principalmente, a vida vai sendo destruída pelo pecado. Vida aqui na terra e vida futura. Por isso, nunca é demais lembrar que é na palavra de Deus que encontramos a verdadeira profecia. E é esta verdadeira profecia que nos traz segurança. É nesta profecia que precisamos confiar e na qual podemos basear a nossa vida, basear as nossas decisões e mesmo basear os nossos planos. É esta palavra de Deus que nos transmite a mensagem clara e inequívoca de que só Jesus Cristo salva, de que só em Cristo podemos ter a libertação dos nossos pecados, o perdão, a paz com Deus e a certeza da vida eterna. Quaisquer outras mensagens que você vier a ouvir não encontrarão fundamento se checadas à luz da palavra de Deus. Por isso, lembre-se, a inexistência da profecia, ou mesmo a falsa profecia, tudo isso pode trazer um sério prejuízo para a sua vida. Busque, sob a orientação de Deus, sob a luz divina, a verdadeira mensagem, conforme apresentada na sua palavra, conforme apresentada nas Escrituras, e tenha essas palavras como fonte de direção para a sua vida, como fonte de orientação para o seu viver. Lembre-se das palavras do salmista: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. E permita que a palavra de Deus, a verdade, ilumine o seu caminhar e dirija os seus passos. Que Deus possa abençoá-lo. E que em meio a tantas mentiras que você eventualmente venha a ouvir, que o seu foco esteja voltado para a verdadeira palavra de Deus, para a profecia divina encontrada nas Escrituras. Vamos orar? Pai querido, ajuda-nos a ter a sabedoria e o discernimento para perceber a tua voz. Que a verdade encontrada na tua palavra nos seja conhecida, que possa ser vivida e experimentada por nós a cada dia. Ó Pai, dirige os nossos passos, não conforme a nossa mente ou conforme as nossas impressões, nem tampouco conforme as mensagens que ouvimos por aí, mas dirige os nossos passos conforme a tua palavra. Ajuda-nos a viver de acordo com as Escrituras. Eu te peço no nome de Jesus Cristo. Amém.